dia a todos. Vamos dar início aí a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022. A gente começa falando, então, primeiro de Brasil, né, cenário local. Ibovespa fechou aí a quarta semana seguida de alta, né? Semana passada foi uma semana um pouco mais leve, subiu aí 0,30%, fechando cotado aí a 112.244 pontos. O mercado doméstico ele foi marcado principalmente aí pela reunião do Copom, né, que anunciou o oitavo aumento consecutivo de alta na taxa Selic, né, subiu de 9,25 para 10,75 ao ano, conforme já esperado pelo mercado, né. Acho que o grande destaque acabou sendo na atividade econômica. A produção industrial brasileira cresceu 3% em dezembro, muito acima aí da expectativa do mercado, e também após 6 meses consecutivos aí de números negativos, tá? Já na parte política, a PEC dos combustíveis segue em pauta, né, com o Congresso e a Casa Civil discutindo, então, alternativas para permitir a redução de tributos sobre combustíveis, né? Isso, apesar de ser positivo para a população, tende a ser um pouco negativo por conta da dinâmica fiscal do país, né? Arrecada menos impostos, numa situação fiscal mais complicada, isso acaba sendo ruim, tá? Entrando agora no cenário internacional, começar falando de Estados Unidos primeiro, né? Por lá, a temporada de resultados americana segue sendo destaque, né? Na semana passada a gente teve as empresas de Big Techs aí divulgando resultados do quarto trimestre de 2021, e a gente teve uma surpresa negativa com as ações do Facebook. Então, a empresa ela não registrou aumento de usuários e também foi impactada pelo aumento da concorrência por tempo de uso dos usuários, né? Então, acabou decepcionando aí o mercado. Com isso, a ação lá fora despencou 26% em um único dia, né? Foi uma queda bastante expressiva. Nesse único dia, a empresa perdeu aí 250 bilhões de dólares em valor de mercado, tá? Foi a maior queda da história aí dos Estados Unidos, número bastante expressivo. Já no lado positivo, o destaque ficou com as ações da Amazon, né? Então, a gigante de e-commerce aí teve alta de 14% na sexta-feira, depois de divulgar um forte balanço, tá? Então, isso acabou gerando um ganho em valor de mercado da empresa de 191 bilhões de dólares, número aí também bastante expressivo, tá? Além disso, na semana passada a gente teve também nos Estados Unidos a divulgação dos dados de mercado de trabalho americano, referente a janeiro, né? Então, o relatório payroll, né? Como a gente conhece. Os dados vieram bem acima aí da expectativa do mercado, que aumentou aí o receio do Fed com relação a promover um ajuste mais forte na taxa de juros por conta de uma inflação aí que deva permanecer por mais tempo, tá? Já na Europa, a gente teve destaque aí para a inflação da zona do euro, que superou também as expectativas e atingiu um novo recorde histórico, tá? A inflação por lá acumulou 5,1% nos últimos 12 meses. Então, um número aí bastante expressivo aí para a zona do euro, o que fez também com que a presidente do Banco Central Europeu desse indícios aí de que pode subir juros ainda este ano por lá, tá? No mesmo caminho, a gente teve também o Banco Central da Inglaterra, que voltou a subir os juros básicos de lá em 0,5%, tá? Como parte dos seus integrantes aí votando até para uma alta ainda mais forte, tá? Também tentativa de conter a crescente inflação no país. Na China a gente vê a semana zerada, né? Então, por conta do feriado chinês e o feriado de Ano Novo Lunar, né? A semana ficou toda zerada, o mercado ficou fechado por lá, e agora ele retoma no dia de hoje, tá? Passando agora para o nosso IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, fechou a semana aí estável, né, com uma leve alta aí de 0,07%, foi impulsionado aí principalmente pelos fundos de recebíveis e de shoppings, né. Eu acho que o destaque da semana passada foi a CVM, que concedeu na segunda-feira, né, o efeito suspensivo da decisão que ela tinha tomado com relação ao regime de distribuição de dividendos do fundo MXRF11, né, um fundo aí com o maior número de cotistas no nosso mercado. É uma decisão que foi positiva, mas que foi um efeito suspensivo. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história daqui para frente, tá bom? Seguindo então, eu chamo aqui o Leandro para comentar da parte de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Fala, Gustavo, bom dia a todo mundo.
Basicamente, o que a gente vê aqui, né, é um pouco da lógica, né? Os slides do Gustavo Verde, aqui a gente no dólar vermelho, né? Apesar dessa baixa de 0,76 aí na semana, essa baixa poderia ter sido mais expressiva, porque na quinta-feira chegou a cair até nos níveis de 5,27 por aí, tá? E na sexta-feira, com os dados do payroll, acabou dando essa estilingada para cima que minimizou aí as perdas da semana, tá? Então, a gente continua aí de olho nessa parte de notícias das altas de juros dos Estados Unidos, a gente continua de olho aqui em como vai se desenvolver a questão fiscal, né, sobre essa PEC, né, nova dos combustíveis também, como ela vai se desenvolver. E a gente pode perceber que o nosso real, frente a moedas, por exemplo, como o euro e a libra, apanhou, né? Apanhou basicamente porque lá na Europa eles ainda estão precificando essa alta de juros que ainda está meio incerta, diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tá um pouco mais, né? Vai ter que acontecer. Então, vamos ver como é que isso daí vai desenrolar. E o DXY aqui mostrando para a gente que não teve nenhuma versão a risco, na verdade, na semana. O pessoal comprou pra caramba, né? Então a gente viu nos slides aí do Gustavo, não teve nenhum risco adicional, né? No cenário aqui dos bitcoins, das criptos, né? O Bitcoin subindo aí quase 10%, voltando aí a casa de 41 mil dólares. Semana passada estava 30, né? Agora já está 40. Então é essa loucura aí mesmo, né? E o Ethereum subindo quase 15%, voltando aos patamares aí de 3 mil dólares, né? Então a gente está ouvindo muito histórias das NFTs, né, que está super em alta, vários famosos comprando NFTs, né? Então a gente tá vendo também o que impactou negativamente foi o resultado do Meta, né, que é o grupo do Facebook, né, nessa semana. Mas mesmo assim nada abala aqui as moedas. Muita gente encontrou pechinchas aí e compraram a rodo, tá? Continuamos atentos ao nosso cenário fiscal e essa alta de juros dos Estados Unidos, que são os dois maiores acontecimentos aí para o futuro, beleza? Então é isso. Valeu, um abraço. Valeu, Leandro, obrigado. Agora então, Alipe, para comentar um pouquinho de commodities agrícolas. Bom dia, Alipe. Bom dia, galera, beleza? Foi uma semana boa aí para as commodities agrícolas, né? A soja tivemos uma alta aí de 5,68, já acumula 16% de alta em 2022, voltando aos 34, né? Na verdade, está fazendo um novo topo aí a soja, tá? Tanto farelo, óleo de soja, subiu bastante, muito acompanhado pelo petróleo, imagino que o Diego deva comentar a alta que teve também essa semana. A semana, então, terminou com preços que variam aqui no nosso país, tá? Desde R$ 170 até R$ 200 a saca, livre a bordo, tá? Então já se encontra a soja nesse patamar de preço. Lá em Chicago fechou acima de 15,50 dólares a saca e a expectativa de chegar aos 16 dólares a libra-peso, né? Desculpa, de soja, né? Muito, pessoal, há uma preocupação assim bastante com o clima na América do Sul. Isso pode estimular os preços aí na busca desses 16 dólares aí a libra-peso, tá? Embora as negociações não estão ocorrendo assim de maneira similar ao que ocorre no mesmo período em anos anteriores. Muito porque o produtor rural, quando ele tem soja livre disponível, ele acaba utilizando quase como uma poupança. Ele fica bem entusiasmado com essa possibilidade alta nos preços e estimativas que o mercado traz e segura o soja, tá? Então, eles acabam segurando o grão e não fazendo negociações e o que a gente percebe aqui nos relatórios é que realmente está tudo um pouco parado, tá? Milho, uma queda de 2,30 na semana, negociando na faixa de R$ 96 a saca. O milho ele praticamente chegou no topo, né? Agora ele está tentando se segurar aí na faixa dos R$ 100. Nos próximos dias vão ocorrer colheitas no sul e no sudeste, isso deve aumentar a oferta de milho e o preço ceder um pouco mais no curto prazo, tá? Só que não há, segundo analistas, não há muito mais espaço para cair, não. O milho deve ficar
próximo dessa faixa de preço aí, tá? Já o boi gordo, uma queda de 0,54, negociado R$ 340 arroba. O mercado físico de boi gordo, ele caminha de lado, né? Só que bem firme durante as próximas semanas. A referência gira em torno de R$ 340 arroba, que é o que a gente vê aí. Na B3 o dia fechou com alta, mas se vocês olharem o gráfico do boi gordo, ele sobe um pouco, depois cede um pouco, então andando de lado. E o café é uma alta de 0,68, negociada a $292 a saca. O café arábica ele avançou bastante durante a semana, foi mais de 2,87% lá fora, porque os estoques estão bastante reduzidos e a grande preocupação com a oferta global, né? Os estoques que são certificados, eles demonstraram queda, aumentou a preocupação com a oferta do grão, já que tem aquele gargalo logístico que eu havia falado anteriormente, ele persiste, e os Estados Unidos estão com uma demanda muito aquecida com esse inverno aí no hemisfério norte, né? Então, por tudo isso, o café acaba subindo, e no Brasil as lavouras apresentaram boa recuperação após todo esse estresse climático que se passou, mas é importante destacar que, embora tenham ocorrido algumas chuvas, elas não devolvem, né, todo o potencial produtivo da safra que já está em desenvolvimento, mas ajuda para a próxima safra, tá? Então, seguimos de olho e, pessoal, fiquem de olho nos e-mails aí, tá vindo bastante operações com commodities agrícolas quase todos os dias, tá? Se porventura alguém quiser bater um papo sobre isso depois, eu estou à disposição aí para a gente conversar. Valeu, Lípio. Obrigado. Seguindo, então, vou chamar o Diego para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos lá. Como o Lipe falou, realmente, né, o Brent mais uma semana, né, pessoal, de forte alta aí, praticamente 4% de alta. Renovou a máxima aí de 7 anos, né, e registrou aí o 7º ganho semanal consecutivo. Teve também a melhor performance de janeiro dos últimos 30 anos, né, então realmente está chamando bastante atenção essa cotação, tá? Continua sendo aí o principal fator a turbulência geopolítica, né, essa questão entre Rússia e Ucrânia, somado também aí essas preocupações sobre interrupções de fornecimento, né, principalmente aí nos Estados Unidos, né, devido ao clima frio severo, né, em algumas regiões, como já está sendo abordado nos últimos dias, e uma série de problemas aí na produção de importantes países exportadores, né, africanos, né, que colocam uma maior pressão também na oferta em um cenário em qual a demanda permanece aí bem aquecida, né, então por isso está sendo bem beneficiado essa apreciação aí do petróleo, tá? Já o minério de ferro, né, a gente chama muita atenção essa elevação aí, mas a gente tem que lembrar, né, que a semana foi marcada pelo baixo volume de negociação, né, devido a esse feriado lunar chinês, e lembrando que também não teve negociação na Bolsa Italiana, né, que realmente é onde rege os preços do minério de ferro, né? A gente pegou como referência alguns índices também similares, porém com volume muito menor, não tão expressivos como o principal índice que é negociado em Dalian, né? Então, tem que realmente acompanhar de perto essa semana para ver se de fato esse movimento aí de alta e nesse patamar de $145 vão se manter, tá? O que chama atenção também é que agora nessa madrugada, né, nossa madrugada lá já na China voltou, né, a produção de aço, e a Bolsa da Lian agora sim aberta teve uma alta de 2,5%, né? Então vamos aí realmente acompanhar essa semana como vai ser o andamento dessa commodity, tá? E já o ouro também em alta, né? Hoje as três em alta aí, o que parece é que a busca por ativos mais seguros, né, mais, digamos, né, conservadores, né, tem sido aí um foco, né, mediante essas tensões aí entre a Rússia e a Ucrânia, deve ser o principal motivo para essa apreciação do metal, né? Mesmo com os dados positivos aí do payroll, como já foi dito, alta nos treasuries norte-americanos, principalmente o T10, né, que a gente usa como referência, que está aí no patamar de 1,90, na máxima nos últimos 2 anos, né? Puxaram a cotação do ouro na sexta-feira para baixo, mas assim ela teve um fechamento positivo. Como disse, reiterando, a expectativa é que seja principalmente pela busca de ativos mais seguros em meio a essas grandes tensões aí que pode ter alguns desdobramentos nos próximos dias, tá? Pode passar, por favor, Gustavo. E aqui já falando um pouco do nosso juros futuro, aqui no nosso mercado local, né? Chamar a atenção, né? As taxas futuras de juros se movimentaram, né, para baixo ao longo da semana, né? Influenciado principalmente pelo desdobramentos aí do Copom, apesar desse aumento de 150 pontos, né, 1,50% na taxa Selic, como
já era bem sinalizado, né, pelo mercado esperado, né, o Copom sinalizou aí ao mercado uma desaceleração do ciclo de alta de juros, né, então isso é muito, muito importante, né, nessa semana também vai sair a ata aí do Copom, a gente vai ter esses detalhes para a gente analisar com mais critério, né. E esse movimento de queda foi mais acentuado nos vértices de curto e médio prazo, né, com destaque no fluxo estrangeiro e os juros longos ficaram estáveis. A gente pode ver aí no slide que até o vértice 2025, 26 teve uma queda mais acentuada e depois uma certa estabilidade, né? Após, né, esse movimento, entre 23 e 25 que tem essa esse tombinho, né, essa desinclinação da curva aí, essa inversão, depois a gente vê do patamar de 25 até 31, na verdade, né, olhando só as taxas de fechamento, uma, uma leve inclinação de alta, então mostrando aí um pouco mais de estabilidade na curva como um todo, né. O fiscal segue sendo o principal risco para o país, né, a gente vem falando isso há um bom tempo já, né, apesar das chances de melhor desempenho da arrecadação, né, essa tendência, a tendência ainda da elevação da dívida se mantém, né. Sabe quando o político pode ter mais alguns penduricalhos, algumas promessas para alguns setores que preocupam bastante, né. E um dos pontos relevantes da semana foram aí que o Banco Central divulgou também o resultado primário do setor público, que registrou um superávit aí de mais de 120 milhões em dezembro, tá? E também alguns dados bem positivos, como o Gustavo já mencionou. Já para os destaques aí de índices, né, e a serem divulgados, para essa semana, do lado internacional, basicamente aí o CPI, né, que é o Índice de Inflação Consumidor, de janeiro nos Estados Unidos e na Alemanha, né, de olho nisso também. No Brasil, a gente vai ter, como já disse anteriormente, a divulgação da ata do Copom, né, então cujo mercado deve dar uma expectativa aí, um tom de expectativa de melhor para os próximos passos na política monetária, talvez não tão contracionista, mais no segundo semestre. E outros destaques serão a divulgação da inflação, né, medida também aqui do IPCA e o GPDI aqui no Brasil, né, vendas do varejo, volume de serviços e o IBCBR, que é o proxy do PIB. Então vai ser uma semana marcada por várias índices aí de alta relevância, tanto no internacional como principalmente aqui no local, tá? E no campo político, continuar aí, né, observando o desenrolar dessa PEC dos combustíveis, né, como é que vai dar o alinhamento disso. Isso impacta diretamente aqui na nossa curva de juros futuro. Beleza? É isso aí. Boa semana a todos.